Na Rússia, começaram os testes de duas plataformas estratosféricas, o dirigível Parajum e o drone Arcos. Foram criados para oferecer comunicação independente e reconhecimento sem depender de constelações caras de satélites. Por que a estratosfera voltou a ser um campo de batalha? Porque todas as tentativas anteriores de conquistá-la falharam? E por que a Rússia tem todas as chances de sucesso? Vamos falar sobre isso, assim como sobre o novo feito da semana, após um breve resumo das notícias positivas. A Ural Vagões Avod entregou mais um lote de veículos blindados de reparo e evacuação Bren 80 para as tropas. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia recebeu helicópteros Mi-38PS para operações no Ártico. O terceiro protótipo de voo da aeronave LMS-90, um Baikal, realizou seu primeiro voo de teste. Na fábrica Krasnoye Sormovo foi lançado mais um navio graneleiro do projeto RSD-59. Na região de Zabaikali foi descoberta uma grande jazida de fluorita com reservas superiores a 5 milhões de toneladas. Em Yamal foi descoberta a maior jazida de petróleo dos últimos 30 anos. Na fábrica Moskvich foi iniciada a montagem dos novos carros elétricos e híbridos da marca Yumo. Em Voronezh, produção de máquinas agrícolas no Tartaristão, produção de equipamentos de refrigeração na Bashkiria, fábrica de embalagens. Na Rússia, começaram os testes dos dirigíveis estratosféricos Baraj 1 e, em março, começarão os testes do drone estratosférico Argus. Ambas as plataformas devem, em primeiro lugar, fornecer comunicação para as tropas russas. Mas também podem cumprir outras funções: observação, reconhecimento e interferência eletrônica. Voos a uma altitude de 20 km ou mais os tornam invulneráveis para a maioria dos meios de ataque. Já usar caros mísseis antiaéreos do sistema Patriot contra eles é um desperdício. Assim, potencialmente ambas as plataformas podem se tornar praticamente invulneráveis, e a Rússia, com a ajuda delas, resolverá o problema mais urgente: a comunicação. É importante que tanto o Argus quanto o Barajum já são protótipos reais criados, e não apenas projetos, o que significa que, em caso de testes bem-sucedidos, será possível iniciar a produção em massa relativamente rápido. Ainda mais porque essa não é a única solução desse tipo e nós temos outros produtos semelhantes que já foram testados. No entanto, apesar de toda a atratividade aparente da ideia, não é difícil perceber que ela ainda não teve ampla aplicação em nenhum lugar do mundo, embora seja conhecida há muito tempo. Um breve histórico das guerras na estratosfera vai nos permitir entender os motivos e como fazer para que justamente nós consigamos ter sucesso. Já nos anos 50 do século passado, os americanos começaram a usar ativamente balões não tripulados e, em seguida, aviões estratosféricos tripulados U-2 para espionagem sobre o território da URSS e da China. Milhares de balões com equipamentos fotográficos circulavam com bastante liberdade no espaço aéreo do nosso país, já que detectá-los e destruí-los a altitudes de 20 a 25 quilômetros era extremamente difícil. Só com o surgimento do sistema de mísseis antiaéreos S-75 Divina e de alguns outros tipos de armamentos é que finalmente conseguimos alcançar os espiões. Depois que, em 1º de maio de 1960, abatemos o avião americano U-2 no céu sobre Sverdlovsk e prendemos o piloto ejetado, Francis Powers, a estratosfera sobre a URSS começou a se limpar rapidamente. Porém, isso se devia menos ao avanço dos sistemas de defesa e mais ao fato de os americanos terem transferido suas atividades de espionagem para o espaço. Não era possível alcançá-los lá, nem provar o fato de espionagem. Por sua vez, a União Soviética respondeu de forma simétrica e implantou sua própria rede de satélites de reconhecimento em órbita. Desde então, isso se tornou uma prática comum, mas recentemente todos voltaram a lembrar da estratosfera.
No final de janeiro de 2023, um enorme balão estratosférico chinês foi avistado nos céus dos Estados Unidos, atravessando livremente todo o território americano a uma altitude de cerca de 20 quilômetros. Durante vários dias, os americanos tentaram sem sucesso derrubá-lo e só conseguiram fazer isso em 4 de fevereiro, usando um míssil lançado de um F-22. Os chineses rejeitaram a acusação de espionagem, dizendo que o balão era de um laboratório científico que acidentalmente saiu de sua rota. Mas, na sua época, Francis Powers também afirmava que estava coletando amostras de ar e entrou acidentalmente no território da União. De qualquer forma, o principal nessa história é que, mesmo depois de mais de 60 anos, os alvos na estratosfera continuam quase invulneráveis. E balões semelhantes foram vistas no céu da América do Sul, do Japão, de outras regiões e, segundo alguns relatos, também sobre os Estados Unidos. Assim, os aparelhos estratosféricos continuam sendo eficazes. No entanto, parece que ninguém no mundo, exceto a China, os utiliza de forma realmente sistemática. Por quê? Pelos mesmos motivos do século passado. Com a rede de satélites de reconhecimento já existente, não há necessidade de lançar balões e correr o risco de um escândalo diplomático. Apesar de não admitir que seu balão meteorológico era de espionagem, a China pediu desculpas oficialmente, mas o incidente piorou suas relações com os Estados Unidos. Além disso, apesar da aparente simplicidade, um aparelho estratosférico, seja um balão, seja um avião, é um equipamento bastante caro e complexo. É por isso. Por quê? A estratosfera ainda não é o espaço, mas também já não é mais a atmosfera. Por isso, a mecânica espacial não funciona aqui, e a tradicional da aviação tem sérias limitações. Por causa do ar rarefeito, as asas literalmente não têm no que se apoiar para gerar sustentação. Por isso, o avião ou precisa voar muito rápido, como um foguete, ou ter uma área de asa enorme, o que o torna pouco manobrável. Poderia parecer que o balão não tem essas desvantagens, mas assim como o avião, ele é afetado pelos ventos, que na estratosfera são especialmente imprevisíveis e severos, com velocidades que chegam a 150 km por hora. Para seguir uma rota determinada ou pairar em um só lugar, o aparelho precisa ter motores e gastar muita energia para mantê-los funcionando. Por sua vez, a energia exige a presença a bordo não só de painéis solares, mas também de baterias capazes de funcionar a temperaturas de menos 60 graus Celsius. E isso representa um peso considerável que precisa ser retirado da carga útil. A própria carga útil, ou seja, os equipamentos ópticos ou os meios de comunicação, também não são simples. Eles devem funcionar de forma estável em condições de frio e radiação cósmica aumentada, além de serem resistentes a vibrações e deformações, pois o avião ou o balão nessa altitude está sempre tremendo. É por isso que o equipamento no balão chinês ocupava um container de 3 metros, e como ficou claro após o estudo dos destroços, foi montado com componentes americanos. Em particular, possuía um sistema de comunicação Iridium. Assim, nem a China conseguiu ainda criar uma solução independente de importação para a estratosfera. No que a Rússia está apostando? É importante notar que as corporações americanas tentaram várias vezes criar uma frota estratosférica para distribuir internet. Lembram-se das startups de destaque Projeto Luna e Aquila. Todas elas foram muito bem financiadas, chegaram à fase de testes, mas fracassaram. Os japoneses estão lançando sua versão no mercado e provavelmente também não vão conseguir. Tudo isso porque todos eles tentaram criar um sistema global que era muito caro e perdia na concorrência para as tecnologias via satélite, e para tarefas locais era totalmente inviável. Na Rússia, também tentaram várias vezes criar aparelhos estratosféricos. Em 2016, o Vanti Taiber realizou um voo de teste com duração de 50 horas. Em 2017, entrou em teste o drone La-252 AIST. Recentemente, ficou-se sabendo sobre a plataforma multifuncional estratosférica não tripulada Kishnik e agora sobre Argus e Barajum. Por que isso não funcionava antes? O mercado comercial não existia.
e o Ministério da Defesa priorizava o financiamento de outros projetos. O que mudou agora? O campo de batalha real mostrou que a comunicação é o principal fator técnico para a vitória, sem a qual até a arma mais avançada nas mãos dos combatentes mais profissionais perde sua eficácia. A constelação de satélites russa está sendo criada, mas lentamente, e estamos sem acesso aos satélites estrangeiros. No fim das contas, não temos outra escolha a não ser dominar novamente a estratosfera, mesmo que seja em um teatro de operações limitado. Mas acreditamos que vamos conseguir, e há razões objetivas para isso. A primeira razão é a existência de modelos já em fase de testes. A segunda é a experiência em criar plataformas estratosféricas. A terceira é o surgimento de novas tecnologias, baterias modernas com alta capacidade específica, compósitos de carbono leves e algoritmos de controle autônomo. Tudo isso permite que os aparelhos permaneçam mais tempo no ar e carreguem uma carga útil maior. A quarta razão é que, desta vez, não estamos competindo por um mercado comercial, mas sim buscando resolver uma tarefa específica da qual depende muita coisa. E isso, talvez, seja o principal. Afinal, foi exatamente com essa situação que nos deparamos há 4 anos, quando enfrentamos a questão da falta de drones. Sim, demoramos um pouco para ganhar impulso, mas agora nos tornamos líderes mundiais nessa área. E agora a Europa e os Estados Unidos estão tentando copiar nossas abordagens e soluções. Portanto, o caminho se faz ao caminhar, e desta vez estamos certamente seguindo na direção certa. Manteremos vocês informados.